Agora, no Brasil, não é só o Alexandre. Nos atos de censura a empresas americanas, por exemplo, eu me lembro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ter sido unânime em decidir pelo bloqueio do X no Brasil, não foi isso? Flávio Dino, que diz que não precisa, que vai para as praias maravilhosas do Maranhão, tá tudo certo. Cristiano Zanin, esse gostava. Luiz Fux, que nós tentamos o máximo possível preservar, porque tem sido uma voz dissonante, mas existe uma coisa que talvez seja impossível. E a ministra Carmen Lúcia, todos acompanharam a decisão do Alexandre de censurarem uma empresa de tecnologia americana no Brasil. Esses mesmos ministros também foram unânimes em apoiar o Alexandre na suspensão do Rumble no Brasil, que continua até hoje, está vigente. Então, será que é só o Alexandre que vai se preocupar com o pronunciamento do Marco Rubio? Eu falei que o documento, o relatório que estava sendo preparado tinha mais de 1.000 páginas, com 3.000. Daqui a pouco fica do tamanho do inquérito das fake news. Não tem como um diplomata medíocre do Itamaraty, que está lá não porque é competente, mas porque acertou as questões de uma prova, chegar aqui nos Estados Unidos e falar que não tem nada acontecendo. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Estados Unidos anunciam sanções contra autoridades e pessoas estrangeiras que sejam cúmplices na censura. É isso mesmo. O jornalista Paulo Figueiredo publicou em suas redes sociais. O secretário Marco Rubio acaba de anunciar uma nova política de restrições de visto que atingirá autoridades e indivíduos estrangeiros cúmplices em atos de censura contra cidadãos americanos. A decisão marca um endurecimento na postura dos Estados Unidos diante de governos e agentes externos que tentam coibir a liberdade de expressão dos americanos fora do país. Rubio afirmou, abre aspas, por tempo demais, americanos têm sido multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. Hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que será aplicada a autoridades e pessoas estrangeiras que sejam cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao modo de vida americano. É um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm nenhuma autoridade. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país, seja na América Latina, Europa ou em qualquer outro lugar. Acabou o tempo de tratamento passivo para quem tenta minar os direitos dos americanos. Fecha aspas, disse Marco Rubio. É importante deixar bem claro que essas medidas são complementares às sanções financeiras através da Lei Magnitsky que esperamos serem anunciadas adicionalmente contra Alexandre de Moraes. Como é que você vai convencer os Estados Unidos que a liberdade de expressão e democracia estão preservados no Brasil quando um jornalista como eu está sendo denunciado por golpe de Estado? Ou o próprio caso do Eduardo Bolsonaro, ou o próprio caso do Alan dos Santos, que tem extradição pedida pelo Brasil por ter cometido crime de opinião. Está lá, está nos documentos enviados. Muitas vezes eles falavam assim, você tem alguma prova? Eu falei, olhem vocês, eu tenho aqui a negativa de pedir extradição por vocês. Ou quando uma das redes sociais mais usadas no mundo, o X, é banida no Brasil por decisões ilegais do Alexandre de Moraes, ou o Rumble, ou a empresa do próprio presidente dos Estados Unidos. Assim, essa história de que o Eduardo Bolsonaro, eu, Big Tech, etc., estamos fazendo... O que nós estamos fazendo é levar a verdade. As coisas só deram certo porque as evidências contra o Alexandre e outros membros do Supremo Tribunal Federal e outros agentes públicos, elas são avassaladoras. Eu falei que o documento, o relatório que estava sendo preparado tinha mais de 1.000 páginas, com 3.000. Daqui a pouco fica do tamanho do inquérito das fake news. Não tem como um diplomata medíocre do Itamaraty, que está lá não porque é competente, mas porque acertou as questões de uma prova, chegar aqui nos Estados Unidos e falar que não tem nada acontecendo. Hoje, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez o seguinte pronunciamento no X. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por exercerem os seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura dos americanos. A liberdade de expressão é essencial para o modo de vida americano, um direito de nascença sobre o qual os governos estrangeiros não têm autoridade.
Os estrangeiros que trabalham para minar o direito dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, Brasil, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. E se por acaso o recado não tiver ficado claro, nós temos também uma declaração que o Marco Rubio deu à imprensa, sendo ainda mais específico sobre o que acontecerá a partir de hoje. E eu vou ler com vocês. A liberdade de expressão está entre os direitos mais queridos que desfrutamos como americanos. Esse direito, legalmente consagrado em nossa Constituição, nos diferenciou como um farol de liberdade em todo o mundo. Mesmo quando tomamos medidas para rejeitar a censura em casa, vemos casos preocupantes de governos estrangeiros e autoridades estrangeiras pegando a folga, ou aproveitando a folga, né? Em alguns casos, autoridades estrangeiras tomaram ações flagrantes de censura contra empresas de tecnologia nos Estados Unidos e cidadãos e residentes dos Estados Unidos, quando não têm autoridade para fazê-lo. Hoje, eu estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a estrangeiros responsáveis pela censura da expressão protegida nos Estados Unidos. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem mandados de prisão contra cidadãos ou residentes dos Estados Unidos por postagens de mídia social em plataformas americanas, enquanto estiverem fisicamente presentes em solo americano. E aqui eu quero fazer um parênteses para explicar que os casos aos quais o Marco Rubio está se referindo especificamente são brasileiros. Vejam a forma do texto. A cidadã americana a qual ele está se referindo é a Flávia Magalhães, a brasileira americana Flávia Magalhães, aqui da Flórida de Pompano, que teve o mandado de prisão emitido pelo Alexandre por post nas suas redes sociais. Vocês devem lembrar que eu trouxe a Flávia aqui, já trouxe o advogado da Flávia Magalhães, que é inclusive o mesmo advogado do Daniel Silveira, do Dr. Paulo Faria. E é um caso absolutamente chocante para os americanos. Uma cidadã comum, trabalhava aqui como fazendo limpeza em casas, patriota, a Flávia vai e faz uma postagem na rede social. E por conta da sua postagem, ela teve um mandado de prisão emitido pelo Alexandre. Eu trouxe o mandado e mostrei aqui no ar, que obviamente eu anexei ao processo, aqui nos Estados Unidos. Então a Flávia é o caso que teve o mandado de prisão. Já o residente permanente ao qual o Alexandre está se referindo é este aqui que vos fala. Por quê? Porque na semana passada, o Alexandre disse no plenário do Supremo Tribunal Federal, eu trouxe o vídeo aqui para vocês, que ele havia emitido uma ordem de prisão contra mim. Disse o Alexandre de Moraes, no plenário, a gente transcreveu o vídeo, entregou ao Departamento de Estado, onde, segundo o Alexandre, já havia uma ordem de prisão secreta emitida contra mim. Pois bem, eu alertei em 2022 que toda a minha atividade jornalística tinha sido conduzida de forma ininterrupta sobre os Estados Unidos. E que eu sou residente há mais de 10 anos sobre esse país, deste país. O motivo pelo qual eu não pretendo virar cidadão americano é porque existe um momento no juramento, quando você vira americano, onde você diz que você abre mão a sua lealdade a qualquer país, colocando a dos Estados Unidos em primeiro lugar. E a minha lealdade sempre será em primeiro lugar ao Brasil. Sempre. É igualmente inaceitável, diz Marco Rubio, que as autoridades estrangeiras exijam que as plataformas de tecnologia americanas adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em atividades de censura que vão além da sua autoridade nos Estados Unidos. E aqui outro parênteses, mas a gente pode fazer análise de casos específicos. Primeiro, mais evidentemente, o caso do X, que foi retirado dos Estados Unidos por ordem do Alexandre de Moraes, quando o X se recusou a cumprir as ordens e quando se retirou do país para não ter que estar mais sujeito à legislação brasileira. Foi retirado do país. Claro que o caso do X é icônico, mas há uma ênfase no caso do Rumble e da Trump Media, que se recusaram também a cumprir ordens do Alexandre, que foram comunicadas de forma ilegal, segundo a juíza federal dos Estados Unidos, e como consequência foram banidos do Brasil. Ora, riram do processo
que foi movido contra o Alexandre aqui nos Estados Unidos, vocês entendem aonde nós estávamos querendo chegar? Uma conta a hora chega. Há, por exemplo, uma manifestação da Meta dizendo que cumpriu o pedido de fornecimento de informações do Alan dos Santos dentro do território americano, mas que aquilo violaria a jurisdição extrapolaria a jurisdição do Alexandre de Moraes e havia sido comunicado de forma equivocada, que deveria ter sido feita por carta rogatória. Ora, vocês entendem que uma hora a conta chega? Ora, vocês entendem por que eu estou nos Estados Unidos obrigando o Alexandre de Moraes a me julgar a revelia? Vocês entendem que há uma estratégia toda por trás disso? Entendem o peso, que a coragem que o Alan dos Santos teve ao enfrentar o Alexandre de Moraes tem? Vários desses casos foram por causa do Alan dos Santos, famigerado Alan dos Santos. Agradeçam a Alan dos Santos. Agradeçam a Alan dos Santos. Se ele não articulou, se ele não tem de fato participação na articulação dessas ações, porque não é dever dele, não é a praia dele, ele sem dúvida nenhuma foi o que mais sofreu. Continua a nota. Não toleraremos invasões da soberania americana, especialmente quando tais invasões prejudicarem o exercício do nosso direito fundamental à liberdade de expressão. Essa política de restrição do visto está de acordo com a seção 212 da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada dos Estados Unidos teria consequências adversas potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Certos membros da família também podem ser cobertos por essas restrições. Vamos fazer um checklist com vocês. Vejam o trecho da nota. Em alguns casos, governos estrangeiros tomaram atitudes flagrantes de censura contra empresas de tecnologias americanas, blá, blá, blá. Pensem o seguinte, será que isso se encaixa, no caso do Brasil, atitudes flagrantes de censura contra empresas de tecnologia americanas? Censura contra cidadãos e residentes nos Estados Unidos. Sei lá, derrubar o meu canal de 1 milhão de inscritos, cancelar meu passaporte, bloquear minhas contas bancárias, colocar o Elon Musk no inquérito, talvez deter o Jason Miller, assessor direto do Trump, cidadão americano, ilegalmente por ter se encontrado com o presidente Bolsonaro. Aliás, nós temos aí o tweet do Jason Miller, não temos? Temos. Diz o Jason Miller. Ele compartilha o post do Marco Rubio e diz assim: compartilhe isso com a pessoa que imediatamente vem à sua mente quando você lê isso. Ok, eu vou começar. Olá, Alexandre. Ele talvez não saiba que o Alexandre excluiu a conta dele no X. Ficou feio. Se há alguma dúvida, é que eu acho que o pessoal do Space Liberdade, o Jason Miller não ouviu o pessoal do Space Liberdade. Deve estar equivocado o Jason Miller, quem tem razão é o pessoal do Space Liberdade. Eu acho que se havia alguma dúvida da mudança de paradigma, bom, e parece que o Gilmar Mendes estava errado sobre a possibilidade de retaliação, né? Aliás, essa política se aplica a familiares. Eu não sei se Viviane Bastos de Moraes continua com o visto dela também ou não, porque o Alexandre diz que não tem visto. O Alexandre fica dizendo, não, o Alexandre não tem visto. Cadê a foto do Alexandre com a orelha do Mickey? Essa foto tem que estar em todos os programas. A partir de agora, todos os programas eu quero a foto do Alexandre com a orelha do Mickey. Essa foto é muito boa. Não teremos mais uma versão atualizada sem cabelo dessa foto. Não teremos mais. Mas, para ser absolutamente justo, o Alexandre não foi o único nesse processo. Nos atos de censura a empresas americanas, em primeiro lugar, existe um aspecto global dessa censura. E isso é um componente muito interessante. O Brasil não foi o único país afetado nesse tipo de coisa. Todas as minhas reuniões dentro da Casa Branca, dentro do Departamento de Estado, as pessoas falam, cara, a gente está ouvindo histórias parecidas do mundo inteiro. A do Brasil é a mais assustadora e a mais bem catalogada. E é por isso que vocês veem o Jason Miller se dirigindo especificamente ao Alexandre. Mas há um movimento de censura global que eu tenho feito questão há mais de 2 anos de conscientizar vocês no Brasil a respeito desse movimento. Então, teremos, sim, vamos falar sobre isso mais tarde, pessoas na Europa sendo alvo, pessoas no Canadá sendo alvo e por aí vai.
Agora, no Brasil, não é só o Alexandre. Nos atos de censura a empresas americanas, por exemplo, eu me lembro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ter sido unânime em decidir pelo bloqueio do X no Brasil, não foi isso? Flávio Dino, que diz que não precisa, que vai para as praias maravilhosas do Maranhão, tá tudo certo. Cristiano Zanin, esse gostava. Luiz Fux, que nós tentamos o máximo possível preservar, porque tem sido uma voz dissonante, mas existe uma coisa que talvez seja impossível. E a ministra Carmen Lúcia, todos acompanharam a decisão do Alexandre de censurarem uma empresa de tecnologia americana no Brasil. Esses mesmos ministros também foram unânimes em apoiar o Alexandre na suspensão do Rumble no Brasil, que continua até hoje, está vigente. Então, será que é só o Alexandre que vai se preocupar com o pronunciamento do Marco Rubio? Para vocês não terem dúvidas, eu vou falar para vocês o nome das autoridades brasileiras cujas violações contra cidadãos residentes em empresas americanas já foram enviadas e documentadas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu vou dizer, parece que o Departamento de Estado vai liberar uma lista hoje de quais são as autoridades que foram alvo imediato. Significa que outras não sejam alvo? Não. Significa que os nomes que eu enviei e documentei as violações vão estar nessa lista? Não, não tenho ideia. O fato é que a única forma de alguém hoje saber se pode ou não entrar nos Estados Unidos é tentando viajar. E pode ser que consiga até embarcar, porque o visto ainda vai estar no passaporte. Mas quando chegar naquele cara chato pra cacete, que fica na imigração te perguntando, lendo teu passaporte, fazendo pergunta, é deportado de volta. E eu sou um homem de sonhos modestos. Né? Eu sou uma pessoa que sonha em ver as minhas filhas crescendo, em conseguir, ter liberdade de expressão. Eu não almejo bens materiais, não tenho desejos de poder, de cargos políticos, eu tenho sonhos modestos. Já realizei vários dos meus sonhos. Mas um sonho que eu tinha era ver um Paulo Gonet da vida entrando para dar uma palestra em Nova York e voltando para casa. Ia ser bom demais. Ia ser satisfatório. Ia ser justo. Mas qual foi a lista que eu enviei para o Departamento de Estado devidamente documentada? A lista contém os seguintes nomes. E eu peço que cada um deles, ou qualquer um deles, tentem viajar para os Estados Unidos. A lista inclui Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Paulo Gonet Branco, Andrei Rodrigues, Fábio Schor, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco. Volto a dizer, como o Departamento de Estado normalmente não faz avisos sobre cancelamentos individuais de visto, a única maneira é quando um deles tentar vir aos Estados Unidos, igual aquele converscote que teve semana passada, que eu tentei tanto que esse negócio saísse antes, gente. Se vocês soubessem como eu estava nos bastidores, enchendo a paciência dos caras, falando, os caras estão em Nova York, pô, essa é a semana, mas eu não consigo fazer o Departamento de Estado andar no ritmo que eu gostaria, né? Eu queria ter tido esse grande anúncio para vocês com eles aqui nos Estados Unidos, mas não aconteceu. Então, não sei, Barroso, aquele apartamento lá que está no nome da Telelub, LLC, do Bernardo Barroso, aquele apartamento está rolando ainda? Não sei, está rolando? Não vai rolar mais de vir. Vi o Mickey e tal, volta a foto do Alexandre de Mickey. Não vai rolar mais. Não vai rolar mais. E eu digo a vocês, que essa foi uma lista que eles me pediram e que eu submeti ali meio que de bate-pronto. Eu tive poucas horas para submeter essa lista. Mas nós estamos trabalhando para submeter uma lista mais ampla, que incluirá outros nomes, como, por exemplo, agentes da Polícia Federal. Nós temos mapeados todos os agentes da Polícia Federal e delegados que participaram das ações de censura. Agora a gente só precisa separar quem que atuou nos processos envolvendo cidadãos americanos e quem não atuou. Os dois, por exemplo, juízes auxiliares lá, o Marcos Vargas e o Ayrton Vieira, estarão na nova lista. Subprocuradores da República que atuaram junto com Paulo Gonet estarão na lista. Que mais? Ora, não pensem que na hora de estivermos falando de violação de direitos humanos, eu não vou me lembrar do nosso querido comandante do Exército, General Tomás. Não descartem.
se o nome dele aparecer em algumas das listas. Tudo, como eu disse, amplamente documentado. E um ponto fundamental para vocês entenderem, e esse ponto é o ponto que as pessoas mais me perguntam, é o seguinte. Vou falar sobre se eu for falar, aliás, nós temos aqui 65 mil pessoas assistindo. Eu vou falar sobre a Lei Magnitsky. As pessoas estão perguntando, mas Paulo, e a Lei Magnitsky, a Lei Magnitsky, a Lei Magnitsky? Eu vou falar sobre a Lei Magnitsky. Mas antes, eu quero te pedir para você fazer um agradecimento aos meus apoiadores. Mas muita gente me pergunta, Paulo, peraí, essas sanções dos vistos globais, pô, isso é muito legal. Pô, vai ser bom ver os ministros sem poder viajar, os familiares, pô, é muito bom, os familiares, é bom demais. Mas e a Lei Magnitsky? Esse é o negócio da Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky morreu, não vai ter mais? E eu digo a vocês, eu estou afirmando aqui categoricamente, eu acho que a essa altura do campeonato alguém pode acreditar um pouquinho em mim. As sanções de hoje não mudam em nada o apetite para a aplicação da Lei Magnitsky, que foi o que foi mencionado pelo Marco Rubio. Lembra, o Marco Rubio não falou, não, em breve vamos anunciar sanções de vistos contra autoridades censoras, não. Ele falou que a Lei Magnitsky estava sendo analisada e que muito provavelmente aconteceria. Esse apetite de Lei Magnitsky, que é o que faz os bloqueios financeiros e proíbe negócio com empresas americanas pelo Alexandre de Moraes, ainda está plenamente a todo vapor. E eu acho que é uma questão de poucas semanas. Eu não quero dizer como Eduardo Bolsonaro, ele me disse depois que nem disse isso, mas como botaram na rede que ele falou que seriam 2 ou 3 semanas, porque nós não controlamos a agenda da Casa Branca. Mas continua. Paulo, mas quando vai ser? Eu falo assim, eu respondi isso para um apoiador, não, para um seguidor no X. Eu falei assim, meu filho, a mulher ficou pelada na sua frente hoje. Aproveita a mulher. Vai lá, chupa um peitinho, faz uma preliminarzinha, aproveita a mulher linda que está na tua frente. Depois você vai lá e, porra, mandioca no bombril. Por enquanto, aprecia. Eu aconselho para as suas mulheres, façam preliminares. Nem tudo é mandioca no bombril direto. Vamos com calma. Aproveitem. Deliciem-se com esse momento. Não acaba em 5 minutos. Não acabem, porque agora curtam o dia de hoje, curtam a vitória de hoje. Vamos ver como que vai acontecer se vocês soubessem o que está acontecendo em Brasília. Eu estou aqui no ar com você, o meu telefone já tocou uma dúzia de vezes. O mundo está em polvorosa. Absolutamente em polvorosa.